Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui para a meditação diária da Palavra do Senhor. Esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como primícia. Estamos dando continuidade aqui ao livro de Crônicas, capítulo 2. Aqui é 2 Crônicas, capítulo 31. Amém? Amém. É um capítulo que vai dar continuidade aqui a toda essa transição do rei Ezequias, a toda essa organização. Quando eu estava aqui lendo, a princípio, o início desse capítulo 31, eu me recordo que houve, ali uma manifestação uma vez de pessoas quebrando imagens e eles se basearam nesse texto. Todavia, gente, o respeito é o primordial, Esse texto ele não pode ser um texto base para a pessoa ter subsídio para sair desrespeitando outras religiões. O respeito e o amor acima de tudo. Como crerão se não há quem pregue, E o que a gente tem que pregar? O amor, a empatia. Então vamos meditar nesse texto, vamos aprender um pouquinho mais com o rei Ezequias, esse rei assim que foi um rei ímpar, E vamos lá, pega sua Bíblia aí, vamos que nem os berianos acompanhar essa leitura, amém? Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, as cidades deles. Ezequias regula as contribuições para os sacerdotes e os levitas. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu segundo o seu ministério, Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem, portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo moradores de Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas. E ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. E esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados,
recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azarias, Nate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Mate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Ima e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo de suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto aos que estavam registrados nas genealogias dos homens de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério, nos seus cargos, segundo os seus turnos. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito, segundo as suas famílias, e a dos levitas. De 20 anos para cima foi feito, segundo os seus cargos. Nos seus turnos deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções, e todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Assim, fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Então quer dizer, né? Ele prosperou, por quê? Porque ele tinha comprometimento em fazer tudo conforme ali a lei do Senhor ordenara, né? Quando ele viu que tinham muitas ofertas e que aquilo estava ali até estragando de tanto que tinha, ele falou, né? Eu lembrei muito de Jesus, quando Jesus multiplica aqueles 5 pães e 2 peixinhos, né? O que Jesus faz com a sobra? Ele fala para recolher, para que não haja, né? A gente vê que quando os corações estão completamente aqui, a gente vê convertidos ao Senhor, a gente vê abundância, a gente vê graça, a gente vê essa manifestação do povo, né? É coisa linda de ver, mas quando se entra nessa questão de você adorar um Deus pagão, né, de você depositar a sua fé nisso, de poder querer apalpar, querer pegar, você acaba, sabe, ficando vendido na história, porque tem olhos e não vê, né? Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, nada pode fazer, né? Existe um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, que habita no meio do seu povo, mas que as pessoas preferem trocar, né, a sua devoção por essa veneração de poder ver, de poder tocar. Isso faz com que as pessoas se afastem do Deus vivo, né, do Deus verdadeiro. Então, assim, de certa forma, nós temos sim que se abster dessas coisas, desses ídolos, amuletos, né, de todo o jogo de azar, dessas coisas, porque a nossa fé
está onde? Está no Senhor Jesus, está no nosso Deus que tudo pode, nosso Deus do impossível, né? Não há nenhum outro intermediador entre Deus Pai, né, Todo-Poderoso, senão o Espírito Santo, senão Jesus Cristo, né? Então a nossa devoção tem que estar ao Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui a gente vê que esse rei aqui, ele fez muito bem, né, de continuar nos caminhos do Senhor, de poder restaurar tudo isso, de trazer a essência verdadeira para o meio do seu povo, né? Uma coisa tão interessante que o pastor falou aqui, que o coração da pessoa, quando ela está disposto, né, as coisas acontecem. E é tão interessante que de uns tempos para cá, né, meditando nesse livro de Crônicas, eu não vou me recordar ao certo em qual ponto que foi, mas eu cheguei ali à reflexão da adoração. E ali alguém ministrou que adorar é somente a Deus. E que as pessoas estão adorando muitas coisas. Ah, eu adoro tal sorvete. Ah, eu adoro. E ali, essa pessoa que ministrou isso, ela falou assim, eu não vou me recordar quem, mas falou assim, as pessoas adoram tanta coisa, né? E tem tanta facilidade de falar que adora isso, que adora aquilo, mas toda adoração é somente para Deus. A gente tem que falar, eu gosto, eu prefiro, né? Mas ali eu pensei, como que os detalhes, ele faz toda a diferença? Porque quando a gente fala com essa entonação, eu adoro tal coisa, você tá querendo o quê? Dar ênfase que aquilo é realmente, né, significativo para você. Então a gente precisa rever os nossos conceitos daquilo que a gente fala, da maneira como nós falamos. Porque a maneira que nós falamos faz diferença sim, né? Então, que você possa rever os seus conceitos e fazer as coisas, como o pastor falou, de coração grato, de bom grado, né? Não, eu adoro ao meu Deus. Eu adoro. Porque o que acontece, gente, as pessoas estão convencidas da palavra, muitas das vezes, e não estão convertidas. Tem pessoas que passam uma vida dentro de ministérios ali, achando que o culto de domingo e uma reunião durante a semana ela é melhor do que os outros por ela viver isso. E não é isso, né? Ou você serve a Deus e é uma pessoa íntegra que faz a diferença nas suas atitudes e ações, ou você, né? O sim, sim ou não, não. Né? Nós estamos vendo agora o que está acontecendo no mundo. Cada hora está acontecendo uma coisa diferente, gente. Então, se você não estiver alicerçado em Deus, na rocha que é Jesus, você vai ali, né, se pegar desanimado, abatido, cansado, sobrecarregado. Mas o que a palavra diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso alívio, o nosso socorro, o nosso refrigério está em Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos na tua santa presença, de poder, Senhor, alimentar dessa palavra, trazendo ensinamento que nós devemos cultuar somente ao Senhor. A nossa devoção, o nosso coração tem que estar voltado a Deus, a Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela Ucrânia, nós oramos, Senhor, pela Rússia, nós oramos, Senhor, por essa questão que está acontecendo lá naquele local, Pai, naquele território. Que o Senhor coloque a tua mão de poder, Senhor, sobre os governantes, sobre os líderes, Pai, que eles venham ter discernimento do que estão fazendo, que as vidas que estão lá, Pai, que não têm culpa de tudo isso, que possam, sabe, Pai, trazer, Senhor, refrigério, Pai, que possa isso cessar de alguma forma, ó Deus. Não permita, Senhor, que isso aconteça, Pai, que vidas inocentes, sangues inocentes venham ser derramados, Pai. Nós sabemos, Pai, que a sua volta é iminente e que tudo isso está escrito no livro da vida, que verdadeiramente ia haver rumores de guerra, fome, dissensões, facções, todas essas coisas a gente sabe que ia acontecer, Pai. Mas nós oramos, Pai, porque se há algum justo naquele local, assim como o Senhor livrou a família de Ló, de Sodoma e Gomorra, que o Senhor também possa livrar essas pessoas, Pai. Que o Senhor possa guardar elas, as crianças, os pais, os avós. Dê, Senhor, proteção, Senhor. Nós oramos, Pai, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, Pai.
que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um, né, meu Pai, dando um dia abençoado, guardado pelo Senhor. Porque se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui, Pai, gravando devocional, se alimentando da Tua palavra, se fortalecendo a cada dia na Tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!